eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias, por favor, no último livro da Bíblia e do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. Vamos meditar num texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 1 e versículos 13 a 18. Apocalipse, capítulo 1, versículos 13 a 18, será a base da nossa leitura e também da nossa exposição, enfim, da nossa pregação na noite de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o tema, um dos temas presentes no livro de Apocalipse, e um dos temas, sem dúvida alguma, mais importantes, que é o Cristo glorificado. Esse é o tema da nossa reflexão, da nossa meditação na noite de hoje, o Cristo glorificado, com base nesse texto. E diz assim a palavra do Senhor: E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, os olhos como chama de fogo. Os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente, e a voz como o som de muitas águas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu semblante era como o sol quando brilha em todo o esplendor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto. É um texto, à primeira vista, assustador, porque Jesus é descrito aqui em termos bem gloriosos, bem imponentes, e eu diria até para nós, meros seres humanos, até termos meio amedrontadores, mas que Deus fale conosco por meio desse texto, e que ao fazê-lo, que Ele nos instrua nos seus caminhos, que Ele acalme o nosso coração e que Ele sempre dirija os nossos passos em direção a Ele, à sua vontade, à sua palavra, ao seu reino e assim por diante. Vamos orar? Pai, nós bendizemos o seu nome, nós te agradecemos pelo privilégio que é podermos estar aqui na sua casa, como fazemos todos os domingos, também às quartas-feiras, enfim, periodicamente, quando nos reunimos aqui para prestar-lhe o culto que simplesmente devemos prestar a cada momento, a cada fôlego, na verdade, de vida, a cada respirar, a cada pulsar do nosso coração, devemos sempre prestar-lhe o culto que o Senhor é digno de receber. Senhor, nós te louvamos por tudo, te louvamos e te engrandecemos por podermos nos reunir aqui nessa noite e te pedimos que essa palavra lida, esse trecho das tuas escrituras que nós acabamos de ler, que o Senhor venha por meio do teu Espírito Santo iluminar o nosso entendimento, iluminar a nossa compreensão acerca desse texto tão maravilhoso e que o Senhor nos dê graça para podermos compreendê-lo, para colocá-lo em prática na nossa vida, a fim de que possamos compreender melhor ao seu Filho Jesus, enfim, conhecer melhor a sua palavra e os valores presentes nela. Abençoe-nos neste momento e, por favor, nós te pedimos, fale conosco, porque se há uma coisa que nós precisamos, que na verdade todo ser humano precisa, é ouvir a sua voz, é ouvir a sua palavra e ser por ela instruído e ser por ela guiado. Guie-nos, portanto, na sua palavra e por meio dela, nessa noite, é o que nós te pedimos, mais do que gratos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pode se assentar. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é o livro que possui algumas das imagens, representações e símbolos mais impressionantes, mais belos e mais ricos em significado de toda a Bíblia. E aqui, já no primeiro capítulo do livro, já na introdução ao livro de Apocalipse, nós nos deparamos, como os irmãos puderam perceber, creio eu, a simples leitura desse texto, aqui então já no início, já no primeiro capítulo de Apocalipse, nós nos deparamos com
algumas das imagens mais interessantes desse livro, que possui um teor simbólico muito presente em cada uma das suas páginas e, por que não dizer ali, em cada um dos seus 22 capítulos. E conforme Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, nós descobrimos que João estava na ilha de Patmos, que é uma ilha situada na Grécia, que por sua vez é circundada pelo mar Egeu, e ali o apóstolo João, ele teve uma experiência simplesmente singular, uma experiência única, uma experiência gloriosa. Conforme Apocalipse 1:10, o texto nos diz que João foi arrebatado em espírito e então ele passou a ter uma espantosa visão do Cristo glorificado. E através dessa visão, nós podemos aprender, meus irmãos, pelo menos 13 verdades sobre o Cristo glorificado. E mais uma vez, é sobre esse tema que nós vamos falar a partir de agora, ou seja, o Cristo glorificado. Será um tema absolutamente cristocêntrico, centrado em Cristo, na sua pessoa, nas suas obras, nos seus atributos e, sobretudo, nas imagens desse Cristo glorificado, imagens estas grandiosas que Deus mostrou ao seu servo, o apóstolo João, há cerca de 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás. É sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. E olhando para esse texto, a primeira verdade que eu posso vislumbrar nele é a seguinte: todas estas verdades sobre Cristo, na verdade sobre o Cristo glorificado. E a primeira verdade que eu descubro quando leio esse texto é que o Cristo glorificado está presente na vida da sua igreja. O Cristo glorificado, preste bem atenção, ele está presente na vida da sua igreja. Perceba isso, acompanhe por favor comigo, versículo 13, parte A, sempre de Apocalipse, capítulo 1, é claro que é o fundamento, é a base da nossa meditação na noite de hoje. E em Apocalipse 1, 13, parte A, João diz: "E vi entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem." Se nós lermos a continuidade desse texto bíblico, e mais particularmente Apocalipse capítulo 1 e versículo 20, nós descobriremos algo interessante. Nós descobriremos que os candelabros citados aqui por João, na verdade os 7 candelabros, eles representavam nada mais, nada menos do que as 7 igrejas às quais João estava se dirigindo, às quais ele estava endereçando ali as suas cartas, por exemplo, as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 11 e também os capítulos 2 e 3 de forma geral. Ora, o fato de Cristo ou do Cristo glorificado, ele ser visto por João aqui como estando entre os candelabros ou entre os candeeiros, dependendo do tipo de tradução, ou entre os castiçais, e o fato desses candelabros simplesmente representarem igrejas, significa, portanto, meu irmão, que o Cristo glorificado, ele não abandonou a sua igreja, ele não virou as costas para a sua igreja, ele não se esqueceu da sua igreja, e ele também não entregou a sua igreja à própria sorte. Jesus se preocupa com a sua igreja, ele se interessa pela sua igreja, e é por isso que ele é visto por João aqui entre os candelabros. Jesus está entre as igrejas, ele está no meio do seu povo. Jesus não virou as costas para o seu povo, ele age no seu povo, através do seu povo, abençoando o seu povo, curando o seu povo, falando ao seu povo, corrigindo o seu povo, consolando o seu povo, enfim, abençoando o seu povo. Mas a ótima notícia, a maravilhosa notícia que nós já aprendemos no início desse texto é que Jesus está entre os candelabros, isto é, ele está presente na sua igreja, ele age na sua igreja e se preocupa com a sua igreja. Mas isso faz-nos também descobrir uma segunda verdade sobre o Cristo glorificado, que é a seguinte: o Cristo glorificado, além de estar interessado nas coisas da sua igreja, ele é senhor dela, ele é o cabeça dela, ele é o sumo pastor da sua igreja, de uma forma geral. Além disso, descobrimos também nesse texto que o Cristo glorificado é o nosso sumo sacerdote.
Ele não apenas está presente na vida da sua igreja, mas ele é o sumo sacerdote desta mesma igreja. Vejamos isso no versículo 13, parte B, Apocalipse 1:13, parte B, que diz que o Cristo glorificado apresenta-se aqui vestido como uma túnica que chegava aos pés e um cinto de ouro ao redor do peito. Aqui, meus irmãos, essa túnica comprida, ela tem recebido várias interpretações por parte dos estudiosos, dos biblistas, dos exegetas, enfim, sobretudo dos estudiosos do Novo Testamento. E entre essas interpretações todas dadas a isso, como Apocalipse é um livro altamente simbólico, muitas vezes este simbolismo ou estas imagens, elas são passíveis, é claro, de múltiplas interpretações. O que não quer dizer, evidentemente, que todas elas estejam corretas ao mesmo tempo, porque senão isso seria, obviamente, uma contradição. Mas entre essas várias interpretações dadas aqui, duas, em geral, têm sido mais presentemente vistas nesse contexto. E aqui tem-se entendido que, por exemplo, essa túnica comprida, ou ela se refere aos trajes de soberanos e dignitários da antiguidade, isto é, pessoas nobres, ou ela se refere, por exemplo, às vestes do sumo sacerdote. Como a gente pode encontrar algo parecido, por exemplo, em Êxodo 28:4, Êxodo 29, capítulo 29, versículo 5, e Êxodo 39, 29 também. Bem, mas embora os estudiosos eles divirjam a esse respeito, nós somos propensos a entender aqui que o Cristo glorioso, ele está, ou este Cristo glorificado, ele está sendo retratado aqui simplesmente como um sumo sacerdote, que, portanto, além de estar presente na vida da igreja, como nós acabamos de ver e descobrir no primeiro ponto, esse mesmo Cristo glorificado, ele também intercede pela sua igreja. Ele não está ali presente simplesmente olhando, simplesmente assistindo o culto, simplesmente participando do culto. Não, ele está lá ativamente abençoando, corrigindo, instruindo, mas também está presente intercedendo pela sua igreja. Aliás, Hebreus capítulo 7, versículo 25, que é um dos textos mais interessantes, mais belos da epístola aos Hebreus. Hebreus 7, 25 diz que Jesus, o nosso sumo sacerdote, vive sempre para interceder por aqueles que por meio dele, isto é, por meio de Jesus, se aproximam de Deus. Isso quer dizer que se você busca se aproximar de Deus, Jesus está intercedendo por você. É interessante. Se nós, pela graça de Deus, como aprendemos hoje na escola bíblica dominical, se pela graça de Deus nós nos aproximamos de Deus e vir aos cultos, por exemplo, aos domingos, às quartas, nos demais dias de culto, são formas, não formas únicas, não formas exclusivas, mas formas complementares de nos aproximarmos de Deus quando oramos, quando lemos a Bíblia, quando perdoamos, quando nos santificamos, enfim, quando fazemos aquilo que agrada a Deus. Estas são formas de nos aproximarmos de Deus. E se isso acontece, então, repito, Hebreus 7:25 diz que Jesus, o nosso sumo sacerdote, vive sempre para interceder por aqueles que por meio dele, Jesus, se aproximam de Deus. E isso quer dizer, meu irmão, que não é Maria quem intercede por nós. E significa também que não são os santos falecidos que intercedem por nós, mas é o Cristo glorioso, é o Cristo ressurreto que intercede por mim e por você, a fim de que sejamos abençoados para a glória e louvor do seu santo, bendito e eterno nome. Isso quer dizer que você e eu temos um intercessor no céu, e esse intercessor é o Cristo glorificado da visão de João, do apóstolo João, por exemplo, aqui nesse contexto da ilha de Patmos. Nós temos um intercessor. Alguém que ora por nós, alguém que se preocupa com a nossa vida, alguém que nos quer ver mais próximos de Deus. E este Senhor, esta pessoa que quer ver isso, se chama Jesus Cristo de Nazaré, que é o Cristo glorificado da visão de João. Mas isso nos faz avançar um pouco mais e descobrirmos uma terceira verdade. E em terceiro lugar,
o Cristo glorificado é sábio e digno. Uma terceira verdade importante presente nesse texto é que o Cristo glorificado é sábio e digno. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 14, parte A. Apocalipse 1, 14, parte A. A cabeça e os cabelos desta figura que João vê, que é o Cristo glorificado, a cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Aqui, a imagem do Cristo glorificado, com a cabeça e os cabelos brancos como a lã, ela nos lembra, por exemplo, a descrição do ancião de dias do livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo 9, cujo cabelo ali ele é descrito como branco como a pura lã. Você pode depois encontrar isso em Daniel 7, 9. E aqui, meus irmãos, é interessante nós dizermos que na antiguidade, por exemplo, no período veterotestamentário e neotestamentário, durante esse período todo, na antiguidade, os cabelos brancos, obviamente, das pessoas, eles representavam, entre tantas outras coisas, eles representavam a dignidade e sabedoria acumuladas ao longo dos anos de vida. Isso era representado, simbolizado por meio dos cabelos brancos. E no caso do Cristo glorificado, perceba, ele é descrito como tendo a cabeça e os cabelos brancos como a lã, porque ele, o Cristo glorificado, é todo sábio, ele é todo digno, ele é todo honrado, e portanto não há ninguém que seja tão sábio quanto o Cristo glorificado, não há ninguém que seja tão digno quanto o Cristo glorificado, não há ninguém que seja tão honrado quanto o Cristo glorificado, e é por isso que nós cristãos louvamos o Cristo glorificado por sua sabedoria, por sua dignidade, por sua honra, por sua magnitude, por sua grandeza e assim por diante. Então aqui nós temos outra lição igualmente importante nesse texto. Mas a quarta verdade, que vai complementar a terceira, na visão gloriosa, espantosa, impressionante do apóstolo João na ilha de Patmos, a quarta verdade é que o Cristo glorificado é onisciente. O Cristo glorificado conhece todas as coisas, perscruta todas as coisas, sabe de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, escapa ao seu olhar, ao seu conhecimento, à sua atenção, aos seus cuidados. Nada, absolutamente nada. E aí nós lemos para corroborarmos, fundamentarmos esse ponto, Apocalipse 1, versículo 14, parte B, que diz: os olhos como chama de fogo. Eu confesso para os irmãos que a primeira vez que eu li esse texto, há muitos anos atrás, quando me converti ali há cerca de 32 anos e pouco atrás, esse é um texto que ele causa um certo espanto, não é? Novo convertido, eu falei, meu Deus, se Jesus aparece assim para mim, se eu não cair duro e não morrer ali, pernas para que te quero, né? Então eu vou correr para longe, porque é uma imagem, é claro que maravilhosa, bíblica, esplendorosa, mas para quem de repente não conhece o texto minimamente, você fala, meu Deus, isso aqui é uma coisa que causa medo, causa pavor, como assim? Ele tem a cabeça de um jeito, os olhos de outro, da boca sai outra coisa e os pés são de um jeito, é uma coisa assustadora. Mas, obviamente, notemos que esta visão não deve ser entendida literalmente. Ela deve ser entendida como uma metáfora, de forma simbólica, de forma imagética. Nós temos várias imagens do Cristo glorificado, mas nem por isso essas imagens deixam de ser reais, deixam de ser verdadeiras e deixam, por exemplo, de especificar ou explicar a grandiosidade do Cristo pós-ressurreição e, portanto, glorificado, que é descrito e visto por João nesse texto glorioso. Mas aqui, a imagem do Cristo glorificado como alguém que tem os olhos como chama de fogo, novamente nos lembra do homem da visão de Daniel, em Daniel capítulo 10 e versículo 6, cujos olhos ali são descritos como sendo como tochas acesas. Esse tipo de imagem, é interessante isso, porque João
aquilo que Deus mostra para João na ilha de Patmos, no contexto do livro de Apocalipse, você tem muitos ecos, você tem muitas reverberações, você tem muitas expressões, você tem muitas linguagens extraídas do livro do profeta Daniel, que é outro livro que funciona como uma espécie de pequeno Apocalipse do contexto do Antigo Testamento. Então é interessante porque nós temos dois livros no Antigo Testamento, sobretudo Daniel e Zacarias, que, guardadas as devidas proporções, eles lembram espécies de apocalipses em termos literários, cujo auge disso tudo na literatura bíblica é o próprio livro de Apocalipse, escrito por João. Mas, de novo, nós vemos João tomando de empréstimo uma imagem de Daniel. No caso agora, Daniel 10:6. E aí, essa mesma imagem é interessante, essa imagem de Jesus, como aquele que tem olhos como chamas de fogo, ela vai aparecer outras vezes. Essa imagem, essa mesmíssima imagem, irá se repetir novamente em Apocalipse 2:18 e também em Apocalipse 19:12. Depois os irmãos podem confirmar com calma. E essa imagem, meus irmãos, dos olhos como chama de fogo, nos permite construir, entre outras possibilidades de interpretação, a seguinte analogia presente aqui e relacionada com o fogo. Qual é a analogia? Ora, assim como o fogo, por exemplo, ele ilumina, ele não só ilumina, existem várias outras coisas presentes ali com o elemento do fogo, é evidente, mas no presente caso, assim como o fogo, por exemplo, ilumina, da mesma forma, os olhos flamejantes do Cristo glorificado clareiam todas as coisas, iluminam todas as coisas, revelam todas as coisas, trazem à luz todas as coisas. E isso acontece por quê? Porque o Jesus descrito aqui, o Cristo glorificado descrito aqui, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. E isso inclui, evidentemente, a minha vida e a sua vida, esta igreja e todas as demais igrejas presentes nesse mundo. Nós não servimos a um Cristo que conhece algumas coisas e ignora tantas outras. Nós não seguimos ou servimos a um Cristo que tem um problema de miopia ou um astigmatismo espiritual ou algo do gênero. Não, nós não servimos a um Cristo que certas realidades diante do seu olhar estão desfocadas, outras mais focadas, algumas ele enxerga melhor, outras ele enxerga pior ou algo do gênero. Não, nós enxergamos e vislumbramos um Cristo nesse texto que é um Cristo que conhece absolutamente todas as coisas, porque ele é Senhor do cosmos, é Senhor da igreja, é Senhor da minha e da sua vida, e por conhecer todas as coisas, ele tem condições e competência de guiar todas elas para o seu desfecho na consumação dos séculos e no findar da história. Esse é o Cristo glorificado, que é onisciente e que aparece aqui no contexto da visão de João. Mas isso nos leva a outro elemento igualmente importante, que nos revela uma quinta verdade sobre o Cristo glorificado. E a quinta verdade é que o Cristo glorificado, isso ficou bem claro na leitura do texto, ele é também poderoso. O Cristo glorificado é poderoso. Veja o que diz Apocalipse 1:15, parte A. Os pés eram como bronze reluzente em uma fornalha ardente. Aqui nós temos uma linguagem extraída do contexto da metalurgia, digamos, antiga, arcaica, embora o nome ali utilizado não fosse esse é o nome mais contemporâneo, em que os metais eles eram então ali lançados no forno, eles eram, portanto, ali aquecidos e eram moldados para criar botas, calçados, escudos, couraças e tantos outros elementos, lanças, espadas e assim sucessivamente. Mas na Bíblia, meus irmãos, já que lemos aqui sobre os pés e os pés do Cristo glorificado, simbolicamente falando, os pés na Bíblia, eles representam, entre outras coisas, não representam apenas aquilo que eu vou dizer, representam mais do que isso, mas estamos extraindo e enfatizando apenas alguns poucos elementos. Mas quando nós lemos a Bíblia,
nós descobrimos que os pés representam, entre outras coisas, força e estabilidade. Força, firmeza e estabilidade. Fato este que nós podemos perceber, por exemplo, em Abacuque 3,19, onde o profeta Abacuque diz o seguinte: o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, ou como da corça, ou como da gazela, dependendo da tradução, e faz-me andar nos meus lugares altos. Aqui, perceba que a agilidade, a firmeza e a estabilidade dos cervos, ou dos gamos, enfim, que correm em terrenos montanhosos, acidentados e íngremes, e, portanto, perigosos, toda essa habilidade, e fazem isso sem escorregar, essas características são usadas aqui, por exemplo, por Abacuque, como uma metáfora para o caminhar seguro, firme e estável, mesmo nos lugares mais altos. Eu me lembro agora que dessa viagem, a última viagem aqui que fiz, em maio para Israel, para o Egito e tal, e quando nós saímos da fronteira do Egito para Israel, a gente estava cruzando, a gente saiu do aeroporto do Cairo, né, saímos lá do avião, pegamos um ônibus, e cruzando ali o Egito, o canal de Suez, tudo para ir para outro continente, chegar em Israel. E quando nós chegamos ali perto, chamaram a nossa atenção para as montanhas bem rochosas, e nós conseguimos avistar umas 2 ou 3 cabras naquele momento. Irmãos, é uma coisa espantosa. Aí que eu fui entender textos como este de uma forma mais clara. A cabra andando é uma parede que ela é reta. Ela tem aquelas fissuras, é claro, a montanha tem aqueles acidentes, aqueles detalhezinhos, mas a cabra anda e ela anda aqui, ela pula e ela não cai. Ela não cai. E eu fiquei olhando aquilo assim, eu fiquei assim admirado, sabe? Eu fiquei boquiaberto e lembrei de textos como Jó, quando Deus diz para Jó: onde você estava quando eu criava as cabras monteses e as colocava ali, e elas andam e não escorregam e não caem, elas têm uma habilidade. Por quê? Porque elas têm um passo firme, uma caminhada firme, a ideia da estabilidade, da firmeza. Sendo assim, meus irmãos, olha a grandiosidade do que João nos diz nesse texto. Sendo assim, quando Apocalipse, capítulo 1, versículo 15, parte A, retrata o Cristo glorificado com os pés como bronze reluzente, isso aponta, entre outras coisas, para a força, para o poder do Senhor Jesus. E é interessante observarmos que em Mateus 28,15, o Jesus ressurreto, ele dirá o seguinte: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aqui no texto de Apocalipse, o Cristo glorificado também é retratado como sendo todo-poderoso. Os seus pés apontam para a sua firmeza, para a sua estabilidade, para a sua força, para o seu vigor, o vigor do seu caminhar e assim sucessivamente. E é este Cristo ressurreto, da visão de João, que é o Senhor da minha vida e da sua, desta igreja, do nosso casamento, é o Senhor da nossa família, é o Senhor dos nossos planos, é o Senhor do nosso ministério, é o Senhor que faz todas as coisas em nossas vidas e também através das nossas vidas. Mas isso nos leva a uma sexta verdade, muito semelhante à quinta, que é a seguinte: o Cristo glorificado, em sexto lugar, ele possui uma voz poderosa. Ele não apenas é poderoso, a ideia da firmeza nos passos, os pés como o bronze reluzente ou latão reluzente, não apenas isto, mas esse Cristo que é poderoso nos seus passos, no seu agir, também tem uma voz poderosa. A palavra dele também é poderosa. Vamos ver isso no texto? Apocalipse capítulo 1, versículo 15, parte B. E a voz, ou seja, a voz do Cristo glorificado da visão de João, e a voz dele é como o som de muitas águas. Imagina o que é isso. A voz de alguém como o som de muitas águas. E aqui essa descrição do Cristo glorificado, como alguém cuja voz é como o som de muitas águas, ela nos lembra
Ezequiel 43:2. Olha a importância do Antigo Testamento e a influência que a linguagem do Antigo Testamento exerce sobre o Novo Testamento. Porque em Ezequiel 43:2, ali a voz do Deus de Israel, ela é retratada como a voz de muitas águas. É a mesma descrição da voz do Cristo glorificado na visão de João. Pastor, o que isso significa? Ora, se o Cristo glorificado, ele recebe atributos e características do Deus de Israel no Antigo Testamento, isto significa que ele é Deus também. Estão percebendo a grandiosidade do raciocínio aqui de João, do texto de João e da visão que Deus dá a João? E aqui também, meus irmãos, as muitas águas no contexto do livro de Apocalipse, elas podem se referir às ondas do mar Egeu que arrebentavam nas praias de Patmos, que era a ilha onde João ali estava, quando Deus lhe deu as diversas visões descritas no Apocalipse, conforme Apocalipse 1:9, que nós citamos na introdução da mensagem de hoje. Então, talvez as águas, as ondas ali, o mar revolto do mar Egeu, cujas ondas arrebentam, quebram ali nas praias presentes na ilha de Patmos, no contexto da Grécia, contemporaneamente falando, talvez é a isso que o texto ali, geograficamente falando, ou na época, ele intencione dizer. Portanto, a voz do Cristo glorificado, ao ser comparada como o som de muitas águas, revela-nos que a voz de Cristo é uma voz forte, é uma voz poderosa, é uma voz possante, é uma voz grandiosa, não é como quaisquer outras vozes, mas é a voz por excelência, e tão poderosa que é comparada com uma das coisas mais grandiosas que haviam naquele momento e naquela época, que eram as ondas que quebravam na praia da ilha de Patmos. Aliás, essa voz poderosa de Jesus não é vista apenas com o Cristo glorificado. Ela é vista antes, em Jesus, antes da sua glorificação, já no seu ministério público. Aliás, me permitam dar alguns breves exemplos a esse respeito, para você confirmar esse ponto comigo ou não. Vamos ver isso? Por exemplo, quando Jesus, com a sua voz poderosa, disse para Levi, ou Mateus, o outro nome dado a Mateus, quando Jesus, com a sua voz poderosa, disse para ele, segue-me, Levi simplesmente deixou tudo, levantou-se e o seguiu, conforme a descrição de Lucas, capítulo 5, versículos 27 a 28. Você já parou para pensar nisso? Jesus está andando ali na praia, na região ali de Cafarnaum. Mateus, ou Levi, de acordo com a narrativa de Lucas, Lucana, está trabalhando na coletoria, está recebendo os piques ali, tendo o seu ganha-pão, mas alguém se aproxima dele. E esse alguém que tem a voz poderosíssima, diz-lhe apenas uma coisa, pede-lhe apenas uma coisa, diz, segue-me. Que voz é essa que fez com que ele deixasse tudo, segundo Lucas, para segui-lo? Seguir a Jesus, para Levi ou para Mateus, era mais importante do que as suas coletas, do que os impostos. Não é que o seu trabalho não fosse importante, não é que servir a Roma naquele contexto e ter o ganha-pão da sua família não fosse importante, era digno, era legítimo, sem dúvida alguma, mas a voz de Cristo, mesmo sem ser ainda glorificado naquele contexto, era tão potente, tão poderosa, tão constrangedora, tão magnífica, que ele simplesmente deixa tudo para seguir a Jesus. Mas vamos acompanhar outros exemplos. Quando um leproso se aproximou de Jesus certa vez, ele disse, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus, então, lhe respondeu mais uma vez com a sua voz poderosa. O que é que Jesus disse? Ele simplesmente disse, quero ser limpo. E o que é que diz o texto? Rapidamente aquele leproso ficou purificado da sua lepra, conforme Mateus capítulo 8, versículos 1 a 3. Sabe por quê? Porque a palavra de Jesus é poderosa, a palavra de Jesus limpa, a palavra de Jesus cura, a palavra de Jesus realiza grandiosas obras. Em outro contexto, quando um centurião romano, também de novo o centurião de Cafarnaum, quando um centurião romano, ele procurou Jesus para que este curasse o seu servo que estava enfermo na sua casa,
Jesus, com a sua voz poderosa, mais uma vez, disse para o centurião: vai, e como creste, te seja feito. Vai embora. E o que acontece? Naquela mesma hora, o seu criado sarou, conforme o relato de Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Por quê? Porque a voz de Cristo, a voz de Jesus, a palavra saída da boca de Jesus é uma palavra poderosa. Vamos citar mais um exemplo, um último exemplo, e que eu deixei de propósito porque ele é bem emblemático, né? Ele é um dos mais emblemáticos que envolvem a palavra de Jesus, que é o exemplo de Lázaro. Quando Lázaro, amigo de Jesus, conforme vimos em domingos passados, quando Lázaro, amigo de Jesus, morreu, Jesus, com a sua voz poderosa, se aproximou do sepulcro onde Lázaro estava e simplesmente deu-lhe a seguinte ordem: Lázaro, venha para fora. E o resultado desse comando foi que Lázaro ele saiu com as suas mãos e pés enfaixados e com o seu rosto coberto com um lenço, conforme João capítulo 11 e versículos 38 a 44. Ora, o que todos esses relatos que eu citei 4 relatos apenas dos evangelhos, o que esses 4 relatos têm em comum? Todos eles retratam Jesus como alguém cuja voz é poderosa e cuja palavra é grandiosa. Meu irmão, a voz poderosa de Jesus, ela abençoa. A voz poderosa de Jesus cura. A voz poderosa de Jesus liberta. A voz poderosa de Jesus limpa. A voz poderosa de Jesus ressuscita. A voz poderosa de Jesus salva. A voz poderosa de Jesus transforma. A voz poderosa de Jesus transforma a nossa vida por completo. E é por isso que nós podemos entender, agora com mais detalhes, o grandioso significado dessa expressão joanina em Apocalipse, quando ele diz que a voz que ele ouve do Cristo ressurreto é como o som de muitas águas. É uma voz impactante, é uma voz que mexe, é uma voz que penetra, é uma voz que atua, que cura, que ela causa uma reviravolta na vida das pessoas que a ouvem e que, sobretudo, se submetem a essa voz. Mas isso nos faz avançar um pouco mais e chegarmos à 7ª verdade nesse contexto. A gente aprende em 7º lugar nesse texto que o Cristo glorificado é soberano sobre os líderes da igreja. Veja só quanta coisa João vê num texto tão pequeno, com poucos versículos, uma passagem bíblica relativamente curta, relativamente pequena, diminuta, mas percebamos quão grandiosos e profundos são os ensinamentos presentes nesse texto. Então, a 7ª verdade é que o Cristo glorificado é soberano sobre os líderes da igreja. Vamos ver isso? Apocalipse 1:16, parte A. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. Poxa, pastor, mas de onde o senhor tirou aqui a ideia dos líderes da igreja com essas estrelas? Aí eu acho que o senhor deu uma viajada, né? Que história é essa? Vamos lá, calma, que nós vamos chegar lá. Na Bíblia, a mão direita, ela representa, entre outras coisas, poder, autoridade e honra. Além disso, estas 7 estrelas que estão na mão direita do Cristo glorificado, elas são identificadas em Apocalipse 1:20, portanto, alguns versículos adiante, no mesmíssimo contexto. Estas 7 estrelas, elas são retratadas, são identificadas em Apocalipse 1:20 como os anjos das 7 igrejas. Não é isso? E quem são os anjos das igrejas? Nós pregamos sobre esse assunto há muito tempo atrás, inclusive quando estávamos ainda no outro prédio, nós tivemos uma série de pregações cujos áudios aparecem ali no canal do YouTube, sobre as 7 igrejas ali da Ásia, mas não temos o vídeo, a imagem, apenas o áudio, mas completo. Quem desejar se aprofundar ali no estudo sobre as 7 igrejas, terá pelo menos algum tipo de subsídio, algum tipo de auxílio ali para estudar. Mas veja só que coisa interessante, os anjos das 7 igrejas
segundo grande parte dos estudiosos do livro de Apocalipse, referem-se à liderança, aos pastores, ou bispos, ou presbíteros, enfim, à liderança daquelas igrejas ali presentes. E aí, isso quer dizer o seguinte: portanto, o fato de o Cristo glorificado ter na sua mão direita 7 estrelas, isto significa que os líderes, os pastores, os bispos, enfim, os presbíteros, a liderança das 7 igrejas do Apocalipse, e por extensão os líderes, pastores e bispos de todas as demais igrejas, todos eles, sem exceção, estão sob o poder e sob a autoridade de Jesus, do Cristo glorificado. Meu irmão, o Cristo glorificado, ele tem os pastores das igrejas nas suas mãos. E, portanto, isso quer dizer que é Jesus quem cuida da vida dos pastores, é Jesus quem sustenta os pastores, e é Jesus quem tem poder e autoridade supremos e absolutos e completos sobre os líderes e sobre os pastores da igreja dele de forma geral. Isso quer dizer que os líderes e pastores, eles não são autônomos. Eles não são autossuficientes, eles não são independentes, eles não são soberanos. Os líderes, pastores, enfim, a liderança de uma igreja, eles estão sob o poder e sob a autoridade do Cristo glorificado. E é por isso que devem sempre cuidar da igreja, não como se fosse propriedade sua, como Pedro, aliás, nos alerta no Novo Testamento, mas como a propriedade do Cristo glorificado. A igreja não é um produto ou propriedade do pastor ali da igreja local. A igreja pode ser administrada por ele, humanamente falando, e por outros pastores, pelos membros, enfim, por todas as pessoas ali presentes. Mas o verdadeiro dono e senhor da igreja é o Cristo glorificado. E ele tem tantos candelabros, ou seja, as igrejas, como tem também as estrelas, ou seja, os pastores, nas suas mãos. O que quer dizer que Jesus, ele é o dono inconteste da igreja. É por isso que a igreja é a igreja de Cristo. O Senhor Jesus Cristo é Senhor, é dono pleno, total e absoluto da sua igreja. Mas isso nos leva a uma oitava verdade, que é a seguinte: o Cristo glorificado, ele também é um grandioso juiz. Ele é um grandioso juiz. Aqui nós temos uma imagem de Cristo que ela entra em algumas nuances que talvez sejam mais amedrontadoras. Isso irá nos explicar o porquê de, na sequência, o apóstolo João ver tudo isso e cair como que morto diante daquilo que ele viu. Ele ainda ficou vivo, ele teve como se fosse um desmaio, mas continuou vivo. Eu talvez teria já partido dessa para melhor, como diz o outro. Mas veja o que diz Apocalipse 1,16, parte B. Eu disse que o Cristo glorificado é um grandioso juiz, correto? Apocalipse 1,16, parte B diz isso. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Veja só que texto interessante e impactante. Na Bíblia, a espada representa muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes ela representa o juízo. E aqui o fato da espada afiada sair da boca do Cristo glorificado significa que Jesus é aquele que profere o veredito de juízo e que, após a proclamação do seu veredito, segue-se o julgamento por meio da espada. Então a ideia da boca e vincular a boca a uma espada tem a ver com a ideia de um veredito, de uma pronúncia, a ideia de proferir um veredito que vai resultar, por exemplo, no caso de ímpios, na espada, no juízo, na morte e assim sucessivamente. E esse ponto da visão de João, ele é muito importante para nós cristãos, sobretudo para nós cristãos. Por quê? Por quê? Porque ele nos ensina que o Cristo da Bíblia, o Jesus da Bíblia, não é apenas amor, compaixão e paz,
Não é um Jesus açucarado, um Jesus docinho, um Jesus paz e amor, um Jesus que aceita todo tipo de coisas na sua igreja, assim por diante. Não. O Jesus retratado aqui, ele é justiça e juízo. Da sua boca sai uma espada de 2 gumes, porque é juízo. O veredito dele envolve juízo. É claro que entenda-se não para os crentes, mas para os ímpios. Aliás, para quem duvida disso, João 5:22 diz o seguinte a respeito do juiz chamado Jesus. Veja só como o Jesus juiz, ele é referido em João 5:22. O texto diz: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho, isto é, a Jesus, todo o juízo, todo o julgamento. E na linguagem de Apocalipse, esse julgamento tem a ver com uma boca da qual sai uma espada de 2 gumes, muito afiada, porque o juízo dele é certo. Portanto, meus irmãos, aqueles que não querem receber a Jesus como Senhor e Salvador, infelizmente, terão que encará-lo um dia como juiz. Isso é muito sério. Aqueles que não quiserem lidar com Jesus, não quiserem se relacionar com Jesus, não quiserem adorar a Jesus, não quiserem servir a Jesus, não quiserem ter comunhão com Jesus, como seu Senhor e Salvador pleno, único, absoluto, total, um dia, infelizmente, terão que encará-lo como um juiz. E um juiz de cuja boca sairá um juízo que é penetrante e que se assemelha a uma espada de 2 gumes, porque o juízo desse juiz, que é o Cristo glorificado, é certo. E no tempo devido, no tempo de Deus, ele haverá de ocorrer. Amém? Mas isso nos faz avançar um pouco mais. E em 9º lugar, nós descobrimos que o Cristo glorificado é esplendoroso. O Cristo glorificado, em 9º lugar, é esplendoroso. Veja o que diz Apocalipse 1:16, parte C, o final do versículo 16, do capítulo 1. O seu semblante era como o sol, quando brilha em todo o esplendor. Ou seja, aquela ideia do sol do meio-dia, né? O sol que brilha em todo o esplendor é quando o sol está a pino, meio-dia. E aqui, fazendo aquela perguntinha óbvia que todos nós sabemos, a resposta, alguém já conseguiu olhar para o sol, por alguns segundos que seja, quando ele está bem forte, e você concentrar de boa, sem óculos escuro? Aí não vale. Mas olho nu assim, olhar para o sol, não. Você começa a olhar, a lagriminha já começa a escorrer, você já fecha os olhos, já tem um monte de reações, porque nós não suportamos sequer olhar para o sol. E essa imagem é muito interessante. Por que ela é interessante? Na sequência do versículo 16, no versículo 17, o que acontece com João? Ele cai como morto aos pés de Jesus. Foi o auge para João quando ele vê Jesus, simbolicamente, a sua face como um sol brilhando no momento mais alto ali do calor do dia. Foi algo tão formidável, tão grandioso, que ele não consegue vislumbrar isso direito e ele cai ali como se tivesse sido morto. Vejamos só a grandiosidade daquilo que Deus mostrou ao seu servo, o apóstolo João, aqui na ilha de Patmos. Mas, de novo, Apocalipse 1:16, parte C, diz que o seu semblante do Cristo glorificado era como o sol, quando brilha em todo o esplendor. Há uma comparação da face de Jesus como o sol do meio-dia. E esse tipo de imagem, meus irmãos, ele é interessante porque ele realça o brilho, o esplendor, a glória, a grandiosidade, a magnificência e a majestade do Cristo glorificado. Jesus, ele, como nós muito bem sabemos, ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração e assim por diante. E é por isso, porque o semblante dele é como o sol, porque ele é majestoso, porque ele é esplendoroso, é por isso que Apocalipse 5, versículos 11 e 12,
diz que uma multidão incontável de anjos, de seres viventes e de anciãos estão adorando o Cordeiro, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças, porque ele é esplendoroso e sendo é digno de todo louvor, de toda a honra e de toda a glória. Meus irmãos, o Cristo glorificado é esplendoroso, é grandioso, é incomparável, é singular, é único, ele é superlativo, ele é magnífico, ele é majestoso, ele é soberano, ele é supremo, ele é todo-poderoso. Enfim, o Cristo glorificado é simplesmente esplendoroso, que é o que percebemos a partir dessa visão gloriosa que Deus deu a João. Mas isso nos faz irmos para outro ponto interessante e que muda um pouco a direção de toda essa revelação por meio dessa imagem, essa visão que Deus dá a João. E aí nós aprendemos uma 10ª verdade nesse texto, que é a seguinte: o Cristo glorificado é aquele que acalma. É interessante, né? Pastor, eu não entendi. João caiu quase que morto. Jesus tem cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo. O Senhor diz que ele vê tudo. Da boca sai uma espada afiada ali de 2 gumes, os pés como latão reluzente. Ele julga. Como assim esse juiz, esse Jesus, que é o Cristo glorificado, como assim ele acalma? Que história é essa? Vamos ler o texto? Eu disse que a 10ª verdade é que o Cristo glorificado é aquele que acalma. Vamos ver isso no versículo 17, parte A. Agora João, diante de tudo que ele viu, ele chama a atenção dos leitores para a reação humana dele. Como que ele reage? Vendo Jesus com essas características tão impressionantes, tão surpreendentes, como que ele, o apóstolo João, reage diante disso. Versículo 17, parte A. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita, aquela que segura as estrelas, os pastores, a mesma mão. O texto diz que ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. É interessante esse texto, né? Como assim? Mas Jesus, o senhor viu que eu vi, que foi o senhor mesmo. Como assim não é para ter medo? Não tenha medo. Meus irmãos, quando nós amamos a Deus e o servimos, preste bem atenção nisso. Quando nós amamos a Deus e o servimos, como era o caso de João, então nós não precisamos sentir medo diante da presença do Senhor. Nós estamos amando a Deus, estamos servindo. Pecadores que somos, é claro, mas não há motivo para temermos. Quando nós somos servos do Senhor e estamos na presença do Senhor, o Senhor nos acalma, o Senhor nos apazigua, o Senhor nos aquieta, o Senhor nos tranquiliza e o Senhor nos diz: não tenha medo. Meus irmãos, o Cristo glorificado não é apático diante dos nossos medos. O Cristo glorificado, ele não se porta com indiferença diante dos nossos temores. Em vez disso, o Cristo glorificado nos acalma e nos dá uma palavra de ânimo e conforto. Ele diz: não tenha medo. Senhor, mas o que eu vi é grandioso demais. Não tenha medo. Mas o que eu vi é impressionante. Não tenha medo. Se servimos a Deus e se o amamos e se o adoramos em espírito e em verdade, não há motivos para temermos a Deus estando na presença dele. Aliás, não tem como não estarmos na presença de um Deus que é onipresente. Já dizia um dos crentes do passado na antiga aliança, no Salmo 139, se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu fizer no Sheol, no mundo dos mortos, a minha cama, o Senhor está ali. Se eu pegar as asas da alva do vento e for, até ali o Senhor estará e a sua mão me sustentará. Não temos como fugir do olhar e dos cuidados de um Deus e do Cristo glorificado, que é simplesmente onipresente, está em todos os lugares, mas ele também nos acalma, ele também nos tranquiliza e nos diz: não tenham medo, não tenham medo. Amém?
Isso nos leva a um antepenúltimo ponto, a uma antepenúltima verdade, que é a seguinte. A 11ª verdade nos diz que o Cristo glorificado é eterno. Ele é eterno. Não apenas é Deus, mas é eterno. Claro, Deus é eterno, ele é Deus e é eterno. Vejamos onde isso está escrito, versículo 17, parte B, Apocalipse 1, 17, parte B. Depois de João ter visto tudo o que viu, ter se impressionado com tudo aquilo que viu, qualquer um se impressionaria, a não ser alguém que tenha sangue de barata, que não é o caso de João, nem o meu, imagino que não seja o seu. Ele quase que cai ali como morto. Jesus o tranquiliza, não tenha medo, fique tranquilo. E aí Jesus dá os fundamentos para João não ter medo. Isso é interessante, né? Porque por que eu não devo ter medo? Você já parou para pensar nisso? Mas é assustador, a visão é terrível. Jesus, me perdoe, mas vê o Senhor com os olhos de um jeito, cabelo de outro, com a boca de outro. Eu estou com medo, sim. Mas Jesus, ele argumenta, o argumento de Jesus, o fundamento. Primeiro ele diz para João, João, não tenha medo. E depois ele fundamenta por que ele não deve ter medo. Ele explica por que não deve ter medo. E por que João e eu e você não devemos ter medo da presença de Deus? Por quê? Primeiro, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último. Mas Jesus, eu estou com medo. Não tenha medo. Mas por que, Jesus? Porque eu, o Cristo glorificado, sou o primeiro e sou o último. Versículo 17, parte B. Meus irmãos, quando o Cristo glorificado diz a respeito de si mesmo, eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo aqui duas coisas, basicamente falando. Primeiro, ele está nos dizendo que é Deus. O Cristo glorificado é Deus. Sabe por quê? Porque em Isaías 44, 6 e também em Isaías 48, 12, Deus se apresenta nesses textos como o primeiro e o último. E é, por exemplo, desses textos isaiânicos ou veterotestamentários que João extrai a sua linguagem nessa visão de Apocalipse. É baseada no texto de Isaías. Olha só que coisa interessante. E sendo assim, o Cristo glorificado, ao empregar esse mesmo tipo de linguagem que é usado no Antigo Testamento apenas para o próprio Deus, ele está, portanto, se identificando com ele. Quando ele diz, eu sou o primeiro e o último, ele está dizendo, Yahvé, meu pai, disse isso no Antigo Testamento. Pois é, eu sou um com ele. Eu sou o primeiro e o último também. Eu sou o Deus. Então, por que João não precisa ter medo? E por que nós não precisamos ter medo? Porque Jesus é Deus. Creamos nele, confiemos nele, esperemos nele, acreditemos nele, na palavra dele, nas promessas dele, porque ele é Deus. E se ele é Deus, não há motivo para temermos. Não precisamos ter medo, porque o Cristo glorificado é Deus. Mas em segundo lugar, quando o Cristo glorificado, sendo Deus, ele diz a respeito de si mesmo, eu sou o primeiro e o último, ele também está nos dizendo que é eterno. E sendo eterno, meus irmãos, ele existe antes de todas as coisas. Por isso que o texto diz que ele mesmo diz, eu sou o primeiro. E sendo eterno, ele também conduzirá todas as coisas à sua conclusão escatológica, porque além de ser o primeiro, ele é também o último. Isso quer dizer que o Cristo glorificado, ele tem o controle de todas as coisas nas suas soberanas mãos. Portanto, meus irmãos, não nos preocupemos, porque ele é o primeiro e o último. A história está nas suas mãos, a minha vida e a sua estão nas mãos dele. As nossas preocupações, medos e anseios estão nas mãos dele, daquele que era, é e há de vir, o primeiro e o último. E esse é o Cristo glorificado do texto de Apocalipse, no capítulo 1. Mas isso nos leva aos dois últimos pontos. Estamos caminhando para o final. Eu citei aqui 13 verdades que o texto nos dá. E agora então nós vamos para a penúltima, que é a 12ª verdade, que é a seguinte. Em 12º lugar, o Cristo glorificado é aquele que venceu a morte. João, você está com medo? Eu estou, Senhor. Não precisa ter medo. Por quê, Senhor? Primeiro, porque eu sou o primeiro e o último. E segundo, porque eu venci a morte. Você caiu quase que morto aí, não se preocupa, porque a morte para mim é fichinha. Eu sei lidar muito bem com esse negócio que se chama morte. Eu a venci.
então você não precisa ter medo. Qual é a situação, a condição, o evento que sempre amedrontou a humanidade em todas as civilizações, em todas as sociedades, em todas as culturas, ao longo de toda a história, desde a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva? Qual é o elemento que sempre causa pavor ou medo? É a morte. O Cristo glorificado disse para João: João, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, está tudo nas minhas mãos. E aquilo que pode te amedrontar, eu venci a morte. Vamos ver isso no texto? João em Apocalipse 1,18, parte A, diz, olha o que Jesus diz nesse texto: sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Que texto glorioso, meus irmãos, que texto formidável, que texto lindo, que texto maravilhoso. Aqui, o Cristo glorificado, ele é retratado em dois contextos. No contexto passado, ele esteve morto, visto que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Aqui, esteve morto, fala sobre a cruz, fala sobre o contexto, evidentemente, passado. Mas no contexto presente, já no contexto presente, ele é Jesus, o Cristo glorificado, ele é aquele que vive pelos séculos dos séculos, porque Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e ele está vivo para todo o sempre. Jesus, ele venceu a morte e é por isso que Paulo pergunta retoricamente em 1 Coríntios 15:55, quando ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe o que era o aguilhão? Era aquela espécie de lança que antigamente usava-se, ou hoje ainda usa-se, para espetar ali os bois, a fim de que eles possam ser guiados numa lavoura, ou para um matador, ou para outra condição. É o aguilhão, né? Tem esse nome porque ele dá aguilhoadas, ele dá como se fossem ferroadas no animal, para que o animal ele venha obedecer forçosamente, por exemplo, o dono. E é por isso que Jesus, no caminho de Damasco, aparece para Paulo em Atos 9, em outro texto, onde isso é citado em Atos, e ele vai dizer para ele: olha, Paulo, dura coisa para você recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta você querer brigar contra o aguilhão, quanto mais você brigar como um boi selvagem, eu vou espetar. Não tem jeito. Vai doer, mas é para o teu bem, para que você seja salvo, para que você me sirva, para que você herde o reino de Deus, para que você pregue a minha palavra, para que você conheça o meu evangelho. Vai doer, mas quanto mais você tentar se revirar contra isso, vai machucar. Então é duro para você recalcitrar contra os aguilhões, contra as alfinetadas, como se fosse um boi indomado e selvagem. É melhor você ceder à minha palavra, à minha presença e à minha vontade. Meus irmãos, o Cristo glorificado venceu a morte e por isso nós o adoramos, nós o exaltamos, nós o louvamos, nós o magnificamos, porque se ele venceu a morte, nós um dia viveremos eternamente com ele pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Ele venceu a morte. E é por isso que João não precisa ter medo. E é por isso que eu e você não precisamos ter medo, porque o Cristo glorificado venceu a morte. E por fim, a 13ª e última verdade presente nesse texto, que tem tudo a ver com a 12ª verdade, tem a ver com a morte de novo, mas é um ponto, a meu ver, paralelo e que complementa o que foi dito. A 13ª verdade é a seguinte: o Cristo glorificado é aquele que tem poder e autoridade sobre a morte e sobre o Hades. Então, o argumento de Jesus para João é maravilhoso. João, não precisa ter medo. Por quê? Porque eu sou o primeiro e o último. Segundo, porque eu venci a morte. E terceiro, por ter vencido a morte, eu tenho total poder e autoridade sobre a morte e sobre o Hades. Algumas traduções traduzem aí inferno, né? É claro que Jesus tem poder sobre o inferno, ele tem poder sobre tudo, tá? Mas no contexto dessa passagem, eu entendo que Hades talvez reflita uma melhor tradução. Porque o contexto, sobretudo de Apocalipse, é um contexto de perseguição da igreja.
A gente vai ver no capítulo 7, por exemplo, os mártires. Quem são estes que vieram da grande tribulação e tal? Esses são aqueles que vieram dali e eles lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, não amaram as suas vidas até o fim e tal. É um contexto em que a igreja é perseguida e é um contexto em que muitos cristãos estão morrendo. A morte, ela está espreitando cada cristão naquele contexto do final do primeiro século, que é o contexto histórico em que o livro de Apocalipse está sendo escrito. Então, a morte poderia causar medo, amedrontamento, temor para muitos cristãos. E, portanto, não à toa, o Cristo glorificado aparece para João em visão e diz: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Está com medo da morte? Eu venci a morte. Está preocupado com alguma coisa? Eu tenho autoridade e poder sobre a morte e sobre o Hades, que era o mundo dos mortos, que equivale ao Sheol no Antigo Testamento, ou seja, era o lugar para onde as almas ou espíritos dos mortos iam. Então, o argumento de Jesus para uma igreja perseguida é maravilhoso. Todo mundo, eu estou pregando a Jesus, eu estou testemunhando Jesus, eu estou vivendo a fé cristã e estou morrendo, meu pai está morrendo, o vizinho está morrendo, a igreja está sendo dizimada e eu estou com medo. Não tenha medo, porque eu sou o primeiro e o último, porque eu venci a morte. E porque a morte e o Hades estão nas minhas mãos. Eu tenho as chaves de tudo aquilo que te amedronta, está nas minhas mãos, João. Não tenha medo. Vamos ver o texto? Apocalipse 1:18, parte B, o final da nossa mensagem. E tenho as chaves da morte e do Hades. Como eu disse, algumas traduções trazem inferno. Não que esteja errado em si, mas eu acho que uma tradução mais apropriada para esse contexto é Hades. Né? Então Jesus está dizendo, eu tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos, que era o Hades na cultura grega, que equivale ao Sheol no contexto hebraico, mais uma vez. Então, aqui, o Cristo glorificado, percebamos, por ter vencido a morte, ele é retratado como aquele que tem poder e autoridade sobre a morte e sobre o Hades. Quando o Cristo glorificado diz, eu tenho as chaves, ter as chaves na Bíblia, meus irmãos, significa ter acesso a algo. E, portanto, significa ter poder e autoridade sobre alguma coisa. Sendo assim, quando o texto bíblico diz que o Cristo glorificado tem as chaves da morte e do Hades, isso quer dizer que Jesus tem poder e autoridade absolutos, incontestáveis, inalienáveis, intransferíveis sobre a condição ali da morte e também sobre o lugar do Hades, que é uma referência, como dissemos, ao reino dos mortos, ao mundo dos mortos, e que equivale ao Sheol na antiga aliança, no contexto do Antigo Testamento. Em outras palavras, porque Jesus morreu e ressuscitou, então ele é Senhor soberano sobre a condição da morte e também sobre o mundo dos mortos. E sendo este o caso, isso significa que se nós cremos em Jesus, então a morte não terá nenhum poder e nenhum domínio sobre nós. E é por isso que Jesus, ele disse o seguinte em João capítulo 11, versículos 25 e 26, texto este que eu citei pregações atrás, mas que eu gostaria de citá-lo novamente, João 11, versículos 25 a 26. É por isso que Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca, jamais morrerá. Crês tu nisto? Jesus pergunta. Eu gostaria de repetir essa pergunta para você nessa noite. Você crê que Jesus é a ressurreição e a vida? Você crê que se estiver morto você viverá? E você crê que se você estiver vivo a morte nunca te alcançará no sentido de condenação eterna? Amém? Tendo dito isso, eu gostaria então de caminhar para a conclusão dessa mensagem. E eu gostaria de concluir essa mensagem, meu irmão, dizendo que nesta noite, com base em Apocalipse 1, versículos 13 a 18, nós aprendemos muitas coisas maravilhosas sobre o Cristo glorificado. Nós vimos que o Cristo glorificado está presente na vida da sua igreja. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é sábio e digno, ele é onisciente, ele é poderoso, aliás, todo-poderoso, ele possui uma voz poderosa,
Vimos que o Cristo glorificado, ele é soberano sobre os líderes da igreja, ele é um grandioso juiz, ele também é esplendoroso, é aquele que nos acalma, ele é eterno, ele é aquele que venceu a morte e também é, por fim, aquele que tem poder e autoridade supremos sobre a morte e sobre o Hades. E aquele que disse para João, não tenha medo. Amém? Eu não sei como que está a sua vida, quais são as situações, as intempéries, as adversidades, as aflições que podem ter tirado o seu sono nos últimos dias, talvez semanas, quem sabe até mesmo anos. Mas a palavra do Cristo glorificado é: não tenha medo. Se ele venceu aquilo que pode acontecer de pior para um ser humano, o que pode acontecer de pior para um ser humano nesse mundo é a morte. Ele diz: não tenha medo, João. Por quê, Senhor? Porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Criador de todas as coisas e estou conduzindo todas à consumação. Não tenha medo, porque eu morri, eu estive morto, mas hoje estou vivo e vivo para todo sempre. Não tenha medo, João, porque as chaves da morte e do mundo dos mortos estão no meu poder. Portanto, eu dou a vida para quem eu quiser. E posso entrar em juízo também contra aqueles que me desobedecerem. Confiemos em Jesus, esperemos em Jesus, adoremos a Jesus, porque o Cristo ressurreto, ele continua a andar no meio dos candelabros, ele está no meio da sua igreja, e nós somos parte da igreja de Cristo. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Esse texto é um texto curto, como nós percebemos, mas um texto que nos traz muitas lições, muitos ensinamentos. O Cristo glorificado, um dos principais ensinamentos, é que o Cristo glorificado ele está presente na vida do seu povo. Ele não nos abandonou, ele não nos deixou para trás, ele não se esqueceu de nós. O Deus das Escrituras não é como o Deus do deísmo, sobre o qual falamos já algumas outras vezes. O Deus do deísmo, que é uma concepção filosófico-teológica, diz que Deus criou o mundo, mas simplesmente depois de criá-lo, de havê-lo criado, entregou-o à própria sorte. O Cristo glorificado não. Ele anda entre os candelabros, ele está no meio da sua igreja, ele não se esqueceu do seu povo, ele intercede por nós, ele tem os pastores, os líderes nas suas mãos, todas as coisas, todo o universo, tudo e todos estão sob o seu domínio e o seu controle. Então, meu irmão, de novo, não tenha medo, amém? Não tenha medo, eu não sei o que te amedronta, não sei o que tira a sua paz. Não sei o que, de fato, te causa uma série de sensações, impressões e situações difíceis na vida, e todos nós estamos sujeitos a passar por elas. Mas confie no Cristo glorificado. Não tenha medo, não tenha medo. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero glorificar o seu nome nesta noite. Quero te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou por meio desse texto. Ah, Senhor, quantas verdades bíblicas e, portanto, eternas e, portanto, verdadeiras nós aprendemos por meio desse texto. Um texto tão curto, mas ao mesmo tempo tão profundo, Senhor, repleto de ensinos, repleto de verdades, repleto de instruções para a nossa vida. Ah, Senhor, eu te agradeço porque, como tu falaste às igrejas, aquelas 7 igrejas daquele contexto do final do primeiro século, às quais, entre outras, João ali se dirige, obrigado por falar conosco também, e particularmente a esta igreja e àqueles que eventualmente assistirão esse vídeo. Obrigado por falar conosco, Senhor. Nós aprendemos também nessa noite que a sua palavra é poderosa, a sua voz é como a voz de ali como muitas águas, porque a sua palavra ela é poderosa, ela é eficaz, ela é transformadora, ela é abençoadora, ela é curadora, ela é restauradora, e é por isso que nós te engrandecemos por sua palavra. Obrigado por ter falado conosco.
Obrigado por ter nos instruído nos seus caminhos. E eu te peço que o Senhor continue a agir na nossa vida. Aliás, Senhor, como nós aprendemos nesse texto, Tu és aquele que anda entre os candelabros, entre os castiçais ou entre os candeeiros. O Senhor é aquele que anda no meio da sua igreja. Por isso nós te pedimos mais uma vez que o Senhor esteja conosco. Continue a ser o Senhor desta igreja, continue a ser o Senhor da nossa vida, continue a ser o Senhor dos ministérios aqui presentes, haja na nossa vida, a igreja é sua, Tu és o dono da igreja, Tu és o Senhor da igreja, nós somos simplesmente Teus servos, Tu és o nosso sumo pastor, ó Cristo glorificado, e é por isso que nós Te engrandecemos, Senhor, Te louvamos, Te bendizemos e Te adoramos nesta noite. E que ao Senhor sejam dadas a honra, a glória e o louvor, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Amém.